coisa acontecendo pra gente contar ao longo do Jogo Aberto ainda hoje. Inclusive, o Botafogo agora no YouTube. Prepare-se. Fla-Flu, duas grandes torcidas, dois grandes times que se enfrentam no sábado. E aí, hein? Eu também. O elenco do Flamengo segue se preparando para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que acontece no próximo sábado, diante do Fluminense, no estádio do Maracanã. Essa partida está marcada para começar às 9 horas da noite, e esse horário deixou o torcedor um pouquinho com uma pulga atrás da orelha. Apesar disso, provavelmente teremos um Maracanã lotado para acompanhar este Fluminense e Flamengo, primeiro jogo da semifinal. A equipe do Flamengo, nesse primeiro momento, ainda tem algumas dúvidas em relação ao time que vai entrar em campo no próximo sábado. Isso porque o zagueiro Fabrício Bruno, com uma fratura no nariz, não treinou no primeiro dia da semana de treinamentos do Flamengo. A última atividade ele participou normalmente, mas ainda existe a possibilidade de que, para ele atuar, ele tenha que usar aquela máscara facial para proteger a região que foi afetada. Ainda sobre zagueiros, o Flamengo anunciou na última tarde a contratação do zagueiro Léo Ortiz, que já havia desembarcado no Rio de Janeiro, e inclusive o nome do Léo Ortiz já aparece no bid. Portanto, o Léo Ortiz já está à disposição do técnico Tite para o clássico diante do Fluminense no próximo sábado. Resta saber se ele vai começar jogando, se ele vai ser relacionado, e aí será uma opção para o técnico Tite para o decorrer do jogo. No mais, o time do Flamengo deve ser o mesmo que vem atuando e que vem encantando o torcedor rubro-negro nesse início de temporada. Por outro lado, o Fluminense vive algumas dúvidas para esse confronto. Isso porque o volante André foi expulso na última rodada da Taça Guanabara e não vai poder atuar. Fernando Diniz ainda não definiu qual será o seu substituto e alguns atletas disputam essa vaga. Alexander e Lima, que são dois jogadores com características um pouco mais defensivas. Caso eles entrem, o Martinelli, que vem atuando como segundo homem do meio campo, pode ser ali trazido um pouco mais para trás para fazer a função que faz o André. E aí existe a possibilidade do terceiro atleta, que é o Renato Augusto. Aí já é um jogador com uma característica um pouco mais ofensiva, mas que provavelmente teria que fazer o segundo homem do meio campo, e aí teria o Ganso um pouco mais à frente. Tudo isso vai ser definido pelo Fernando Diniz nessa semana que o Fluminense vai ter de treinamentos. Outra dúvida, essa mais recente, é em relação ao Douglas Costa. Ele teve uma lesão diagnosticada, uma lesão muscular. Por esse motivo, muito provavelmente fica fora do clássico contra o Flamengo no próximo sábado, e isso abre margem para o Marquinhos, recém-contratado, veio do futebol inglês, ter um pouco mais de minutagem, até porque o Marquinhos costuma jogar pelo lado direito do campo, mesma faixa que o Douglas Costa vem sendo utilizado. Então pode ser que o Marquinhos se torne a primeira opção para substituir ou o Keno, ou então o Arias, mais provavelmente o Keno. Então o Fernando Diniz tendo que fazer alguns ajustes no time que vai entrar em campo no próximo sábado. Vale lembrar que o Flamengo, por ter tido a melhor campanha da Taça Guanabara, tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais, e as duas equipes data do primeiro confronto da semifinal do Campeonato Carioca. Então vamos ver aqui agora, galera, o primeiro treino do Léo Ortiz, como é que foi essa chegada dele aqui no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. Conheceu, né, ali o CT, os jogadores, né, fez o seu primeiro treino. Vamos ver como é que foi a partir de agora aí essa chegada do Léo Ortiz.
Atenção, nação rubro-negra. Com a Copa América chegando, surge uma questão crucial para o Flamengo: quem ocupará a lateral esquerda? Léo Pereira desponta como uma opção viável. Mantenha-se atualizado com todas as atualizações do Mengão aqui no nosso canal de notícias e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdo exclusivo. Às vésperas de uma partida decisiva no Campeonato Carioca contra o Fluminense, o Flamengo já planeja sua estratégia para a continuidade da temporada. Em vista disso, Léo Pereira surge como uma potencial solução para a lateral esquerda do time durante a Copa América. A situação se complica pelo fato de que o Flamengo pode perder ambos os laterais esquerdos de origem durante o torneio continental. Dorival Júnior é esperado para convocar Ayrton Lucas para a seleção brasileira, enquanto o Uruguai pode chamar Matias Vina. Diante dessa possibilidade, o Flamengo enfrenta um desafio considerável para manter sua estabilidade ao longo do ano. Assim como Léo Pereira, Carbone é zagueiro. Na estreia do Flamengo na Libertadores da América Sub-20, inclusive, o jogador atuou na sua posição de origem. Contudo, durante a pré-temporada do elenco principal nos Estados Unidos, o jovem de 18 anos foi utilizado como lateral esquerdo por Tite. Quanto à Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho de 2024, o Campeonato Brasileiro terá 7 rodadas durante esse período. No entanto, os jogadores convocados deverão se apresentar às suas respectivas seleções até uma semana antes do início do torneio, o que abrange mais uma rodada do Brasileirão. Além disso, os finalistas da Copa América podem perder mais uma rodada após a decisão nos Estados Unidos, totalizando 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Com isso, Tite poderá enfrentar uma série de desfalques, já que alguns atletas serão convocados para representar suas seleções. Comente sobre como a convocação de jogadores para torneios internacionais pode afetar o desempenho dos clubes no cenário doméstico e como as equipes devem se preparar para lidar com essas situações.